Olá, galera top do 8º ano. Muito bom estar com vocês. Infelizmente, continuamos com o nosso isolamento social, mas também sabemos da importância de mantê-lo para que possamos nos resguardar, não é? É bem isso. Por outro lado, estamos juntos virtualmente. Já é uma grande coisa, né? E eu acho legal. Bem, já estamos indo para mais uma semana de estudos. Desejo que vocês estejam aproveitando esses momentos de aprendizagem. Começamos na semana passada a revisão e vamos continuar fazendo revisão. Hoje, porém, sobre a Revolução Francesa, tá? Para que vocês possam responder sem dificuldades as questões que vou passar para vocês. No final da apresentação da aula, vocês encontrarão as páginas e os exercícios a serem feitos por vocês, ok? Vamos lá então? Revolução Francesa, que já é do conhecimento de vocês. Não vai ter nenhuma dificuldade para vocês relembrarem esse assunto, tá? Revolução Francesa. A Revolução Francesa, galera, foi responsável por acabar com o antigo regime. Que era o antigo regime? Lembra que era o antigo regime? É o absolutismo. Que é absolutismo? É quando o rei, né, é absoluto. Ele decide e ponto final. Ninguém pode questioná-lo, tá? Então vamos lá. Era responsável por acabar com o antigo regime, como eu falei para vocês, e conduzir a burguesia ao poder. Até o século XVIII, a França era um estado em que vigorava o modelo do absolutismo monárquico. Eu já expliquei para vocês o que é. Tá? Então, na época, né, o então rei francês Luís XVI representava o Estado, reunindo em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses não eram cidadãos de um Estado democrático constitucional, mas eram súditos do rei. O rei representava o Estado. Só para vocês recordarem, Estado com letra maiúscula significa o quê? Aí significa estar no sentido de nação, ok? Só para relembrar, tá, galera? Tenho certeza absoluta que todos sabiam. As causas que levaram ao início da Revolução Francesa foi a crise econômica e social na França, decorrente de gastos abusivos das monarquias absolutistas. Os reis, gente, eles gastavam muito, muito, muito. E nem estavam aí, lógico, para o povo. A mudança da mentalidade provocada pelo movimento iluminista inspirou a sociedade a buscar o fim da sociedade estamental. O que quer dizer isso? Sociedade estamental é aquela sociedade que é dividida em grupos sociais separados um dos outros
por privilégios, tá? Nem todos tinham os mesmos direitos e privilégios. Desculpa. O último rei do absolutismo francês, Luís XVI, e sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados pelos revolucionários. Desculpe, gente, eu tô com a minha garganta péssima, tá? Se de vez em quando eu tossir e der uma engasgada, perdão, tá? Mas a minha garganta aqui não tá me ajudando. Eu vou colocar outra imagem para vocês da sociedade francesa, tá? Eu coloquei uma pirâmide social ali, né? Para vocês terem a noção de quantidade de pessoas, né? E principalmente vocês terem noção lá do terceiro estado, né? A diferença de quantidade de pessoas que tinham pouco ou quase nada, né? Nem alimento. Então vamos lá. Sociedade francesa. Bom, antes da Revolução Francesa, a sociedade na França estava dividida em estados, segmentos definidos pelo nascimento e praticamente não apresentava mobilidade social. Bom, vocês já sabem o que significa mobilidade social, gente, não vou repetir, ok? O primeiro estado era formado pelos membros do clero, tinham terras, tribunais e o direito de cobrar impostos, além de não precisar pagá-los, tá? O primeiro estado cobrava, mas não precisava pagar, tá? Não tinha necessidade de pagar. E o segundo estado era formado pelos membros da nobreza. Eles também, olha só, não pagavam impostos, embora os recebessem dos camponeses que viviam em suas terras. Os nobres ocupavam os cargos mais altos do Estado, da Igreja e do Exército. Já o terceiro estado era formado pela burguesia, pela população urbana pobre e pelos camponeses. A maioria da população francesa na época vivia no campo, maioria eu disse, ok? Presa a relações feudais. Nas cidades, comerciantes, artesãos e burgueses trabalhavam para viver. Todo o terceiro estado pagava diversos e altos impostos para o primeiro e o segundo estados, tá? Deu para entender então como é que funcionava essa divisão, né? Bom, agora eu vou passar outra imagem para vocês, porque eu vou falar da França de Luís XVI. Vamos ver como é que era o Luís XVI, né? O século XVIII marcou o fim do antigo regime na França, por conta da grave crise social e difusão do iluminismo. Gente, as crises não eram nulidades no reino, tá? Isso já acontecia muito tempo atrás. Em 1789, ano que teve início a Revolução Francesa, milhares de pessoas morriam de fome na França
vocês devem estar lembrados dessa situação terrível, né, que passavam a maioria do povo francês. Eles não estavam descontentes por nada, eles estavam descontentes porque não tinham nem alimentação, tá? E os altos impostos cobrados pelo governo contribuíram para tornar a aquisição de alimentos por parte da população. Lógico, se eles tinham que pagar tantos impostos e altos impostos, como é que ia sobrar dinheiro para eles comprarem comida? Simplesmente impossível. Ok? Dessa forma, a fome generalizou-se pelo reino. Outros fatores eram o luxo vivido pelos estados privilegiados, tá? Nobreza e clero, e a isenção de impostos para estes. Lógico que o povo não podia estar contente, não tinham comida, tá? Primeiro e segundo estado viviam eram privilegiados, viviam num luxo total. E eles na maior miséria. Não tinham, né, como estar contentes. Podemos lembrar ainda o fato de que a França havia passado por alguns invernos muito rigorosos, tá? E a produção de alimentos havia decaído, o que elevou o preço do pouco que era produzido. Eles já produziam pouco, né? Porque o inverno foi muito rigoroso e assim eles não conseguiam ter o mínimo para comer, né? Porque era pouco o que eles produziam. O governo vinha mantendo uma desastrosa administração financeira e alguns fatores podem ser apontados como elementos da crise econômica, tá? Alguns, são vários, né? Podemos citar alguns, né? Podemos citar que a corte francesa em Versalhes havia se tornado exemplo de luxo e ostentação. Versalhes, tá? É um palácio que tem, e daí ele ainda, se vocês forem, o dia que vocês forem à França, vocês têm que fazer essa visita ao Palácio de Versalhes, gente, por favor. Vocês vão simplesmente se apaixonar, tá? A farta, variada e luxuosa alimentação da corte, bem como suas festas e gastos com futilidades em geral, engolia grande parte dos impostos coletados pelo governo. Quem é que disse que o primeiro estado estava se importando muito, né? Como viviam o terceiro estado? Tá nem aí, galera. Desculpa. Dessa forma, pouco sobrava para investir na manutenção das cidades, ou mesmo para reverter em benefícios da população mais pobre. A crise na coleta de impostos, aliada ao excesso de gastos, levou a corte a um colapso econômico. Claro, né, gente? Não tinha dinheiro que chegasse para tantos gastos, tá? As guerras sucessivas haviam empobrecido o país. E podemos citar um conflito no qual a França se envolveu
e que causou prejuízos financeiros ao reino. Estamos falando do apoio que a França deu às 13 colônias inglesas na guerra que travavam contra a Inglaterra. Então, assim, mais dinheiro que saiu. E o povo na miséria. Apesar de ficar ao lado dos vencedores, a França ainda não havia conseguido recuperar os gastos militares que fez. Além disso, galera, os franceses viviam se envolvendo em conflitos na América na disputa por territórios com os ingleses, o que também onerava, né? Sobrecarregavam os cofres, porque o dinheiro só saía, tá? Beleza, então? Entendido até aí? Então tá. Eu vou passar para mais uma imagem para vocês, né? E nós vamos falar dos estados gerais, ok? Havia uma crise econômica muito grave na França, no fim do século XVIII. O ministro das Finanças francês Jacques Necker aconselhou o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Claro que ele tinha uma intenção, né? Com a intenção de que o rei e os representantes de cada estado discutissem soluções para o problema financeiro do reino, tá? Que problema é esse? Falta de dinheiro, ok? A população francesa, às vésperas da Revolução, somava cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes, galera. Sendo que o primeiro estado era formado por 100 mil habitantes. O segundo estado, 300 mil habitantes. E o terceiro estado com cerca de 26 milhões de habitantes. Mas, para participar da Assembleia, foram escolhidos deputados representantes dos 3 estados. O primeiro estado participaria com 247 membros. O segundo estado com 188. O terceiro estado representava praticamente 95% da população francesa e tinha 500 membros entre advogados, comerciantes, médicos e burocratas, ok? O rei Luís XVI fez a abertura da Assembleia, tá? Beleza. Houve o primeiro impasse. O primeiro e o segundo estados, compostos dos membros do clero e da nobreza, queriam que a votação, após a discussão de cada um dos problemas a serem resolvidos, fossem realizada por estado. Assim, os 2 estados votariam juntos e logicamente, decidiriam os resultados, né? Os destinos, na verdade, da França, tá? Na votação por estado, o terceiro estado acabava sempre perdendo. Lógico, o primeiro estado e o segundo estado se uniam contra o terceiro estado, né? Pois daí eram 2 votos contra 1. Era por essa razão, gente, que seus representantes defendiam a ideia que a votação
fosse realizada por cabeça, ou seja, cada deputado votaria individualmente. Se fosse dessa forma, o terceiro estado sairia vitorioso, pois contaria com 500 votos contra os 435 do primeiro e do segundo estados. E ainda havia a possibilidade de receberem alguns votos de alguns simpatizantes entre os integrantes da nobreza e do clero. Porém, o impasse na forma de votação utilizada na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei Luís XVI a simplesmente encerrar a reunião. Porque, na verdade, o rei havia convocado a reunião com o objetivo de acalmar os ânimos diante da crise econômica e social que agravou ao longo do século XVII e XVIII. Porém, ele não desejava promover grandes mudanças que acabassem com os privilégios dos membros do clero e da nobreza. Lógico, quem queria perder todo esse privilégio? Ninguém, né? O impasse na votação foi utilizado como justificativa para acabar com a reunião. Os objetivos que moviam a burguesia para a proclamação da Assembleia Nacional era que, ao longo dos séculos em que o antigo regime prevaleceu na França, havia conquistado uma situação econômica privilegiada. Entretanto, os burgueses estavam sujeitos aos altos impostos e à exploração do primeiro e do segundo estados. A burguesia desejava participar das decisões políticas para mudar o quadro de exploração na qual se encontrava. Era a única maneira que eles sabiam que poderia ter realmente mudança na vida deles, né? Para evitar qualquer reação contrária do rei e da nobreza, a burguesia ameaçou suspender o pagamento de impostos caso a Assembleia Nacional fosse dissolvida. Mesmo com essa ameaça, o rei estava nem aí, mandou seu exército dissolvê-la. Em reação à atitude do rei, as pessoas saíram às ruas promovendo uma série de protestos, tá? Bom, eu vou passar para uma outra imagem para vocês, porque eu vou falar da queda da Bastilha, tá? Eu já falei para vocês que a Bastilha era uma prisão onde ficavam os inimigos, tá? Entre aspas, né? Do rei, tá? Então, vamos lá. A queda da Bastilha. Como o rei Luís XVI dissolveu a Assembleia Nacional, aí, em reação a essa atitude do rei, as pessoas saíram às ruas promovendo uma série de protestos que acabou com a invasão da Bastilha, que, como eu disse para vocês, era um edifício utilizado para aprisionar os inimigos políticos do regime, tá? A ideia com essa atitude era demonstrar ao rei que não queriam mais o seu governo. O grupo, com grande participação na queda da Bastilha, foi a dos sans-culottes, que era formado principalmente por
trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 foi considerada uma das máximas expressões populares da Revolução Francesa, pois marcou o início do processo revolucionário francês, que representa a queda da monarquia. O edifício, utilizado como prisão política e local de armazenamento dos armamentos, era um símbolo de poder da monarquia absolutista, né? E daí teve o seu fim. Continuando com mais uma imagem que eu vou passar para vocês, que são dos partidos revolucionários, tá? Que nós já conversamos sobre isso, mas eu vou reforçar por conta das atividades que vocês terão de fazer, tá? Partidos revolucionários, então. Ali, na imagem, os girondinos representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas. Tá? Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado. Defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. E planície ou pântano representavam a burguesia financeira, não tinham posição política definida, né? Que ora eles votavam a favor de um, ora a favor de outros, então não tinham posição política definida. E união entre os girondinos e o grupo da planície, né? Eles se uniam em alguns momentos para as votações. Então vamos lá. Partidos revolucionários. A Assembleia, que se formou na França, conseguiu muitas mudanças na política e na sociedade francesa, galera. Porém, aconteceram muitas divergências políticas e a Assembleia não era homogênea, pois havia interesses diferenciados. Como assim? Essas diferenças de opinião se agravou após a aprovação da Constituição, quando a Assembleia se dividiu em grupos políticos, tá? Já falei para vocês, os grupos políticos, os girondinos, né, ou direita, era o grupo formado pela alta burguesia, evitavam as mudanças sociais radicais, defendiam a manutenção do regime monárquico, né? Eles queriam que continuasse o regime com o rei mandando, mas que existisse uma Constituição. E defendiam um governo descentralizado e liberdade total de comércio. Já os jacobinos, né, que era a esquerda, era o grupo formado pela baixa burguesia e por trabalhadores, ok? Eles desejavam o fim da monarquia e a implantação de uma república e defendiam um governo forte e centralizador. Por isso, eram considerados radicais. Tinham posições radicais e esquerdistas. O grupo, né, da planície ou do pântano, que ficava no centro, era formado pelos deputados que sentavam-se nos bancos inferiores da Assembleia. Como eles ficavam no centro, algumas vezes apoiavam os jacobinos
e outras vezes os girondinos. Isso eu já falei para vocês, né? Outra coisa, galera, só a título de curiosidade para vocês. Os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia Legislativa. Já os girondinos, de postura mais moderada, sentavam-se à direita. Então, vocês já ouviram muito falar, né? Direita, a fulana é da direita, fulana é da esquerda. Os termos que vocês ouvem falar, direita e esquerda, utilizados para designar, respectivamente, os partidos capitalistas e socialistas, estão relacionados a esses grupos envolvidos na Revolução Francesa. Enquanto ocorriam debates entre jacobinos e girondinos, a população francesa pobre começou a perceber que as mudanças realizadas acabaram com o absolutismo, mas não beneficiavam a população francesa. A população que eu estou falando é a população mais pobre, tá? Não esqueçam que esses conteúdos dados hoje é uma revisão para vocês poderem responder as questões da apostila e do caderno de exercício, tá? Eu até para vocês não esquecerem, né? Eu vou colocar essa imagem para vocês lembrarem que vocês têm da apostila as páginas 42 e 44, do caderno de exercício as páginas 24 e 25, 3A e 3B, e 26, ok? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão, que é um assunto fácil, né, relativamente fácil. Acredito, sinceramente, que vocês vão conseguir responder sem problemas nenhum essas questões que eu passei para vocês, tá? Continuo com saudades, para variar. Semana que vem estaremos juntos novamente. Aproveitem bastante, porque quando retornarmos não vai ser moleza, né? Então aproveitem essas aulas que vocês estão tendo, né? E levem bem a sério, galera, tá? Vou acreditar que vocês vão fazer isso. Beijos, beijos e até a nossa próxima aula.